Torre de Babel. Bem-vindo ao nosso canal Bíblia Descomplica. Neste vídeo vamos falar sobre a Torre de Babel. Como foi construída? Onde foi? Qual a sua altura? E outras curiosidades que você não sabia e quer saber. Vamos lá? O que foi a Torre de Babel segundo a Bíblia? A Torre de Babel era uma torre muito alta que os descendentes de Noé tentaram construir para chegar aos céus. Deus não se agradou da construção e confundiu as línguas. A Torre de Babel nunca foi terminada. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos descendentes, que repovoaram a terra. Eles começaram a se espalhar pela terra, mas quando chegaram a uma planície em Sinear, decidiram ficar lá. Sinear era a região da Mesopotâmia, que mais tarde ficou conhecida por suas grandes cidades, como a Babilônia. Nesse tempo todos falavam a mesma língua. Lá eles fizeram tijolos e decidiram construir uma cidade. O grande marco dessa cidade seria uma grande torre que alcançaria os céus. Deus viu a cidade e a torre não se agradou. Por isso, ele confundiu as línguas e as pessoas já não conseguiam se entender. Como não conseguiam mais comunicar, as pessoas pararam de construir a cidade e a torre. Esse lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. As pessoas saíram de Babel e se espalharam pela terra. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Como era a Torre de Babel? A Bíblia não diz como era a Torre de Babel. Apenas sabemos que o objetivo era ser uma torre muito grande. Ninguém conhece a localização exata da Torre de Babel. Outras torres que foram construídas muito tempo depois nessa região tinham a forma de pirâmides, com torres cada vez mais pequenas construídas umas sobre as outras. Essas estruturas são chamadas zigurates. A Torre de Babel poderá ter sido uma versão muito antiga do zigurate. Os zigurates tinham uma função religiosa. No topo normalmente tinha um altar onde se invocavam os deuses. Essas torres eram conhecidas como caminhos para o céu, porque supostamente faziam a ligação entre os deuses no céu e as pessoas na terra. Talvez seja por isso que os construtores da Torre de Babel queriam chegar ao céu. Qual era o idioma na Torre de Babel? A Bíblia não diz qual era o idioma da época. Apesar de não sabermos exatamente qual era o idioma, a Bíblia afirma que todas as pessoas do mundo falavam apenas uma língua. No capítulo 10 de Gênesis, temos o relato da expansão dos povos a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Com esta descrição, temos o entendimento que os descendentes de Noé habitaram nas redondezas da Torre de Babel e após a sua queda, dispersaram-se em clãs formando diferentes povos e nações. Outro indício que há na Bíblia é que os clãs formados possuíam mais de um idioma e não um idioma por descendente, como exemplo a descendência de Cã. Por que Deus não aprovou da construção da Torre de Babel? A Bíblia não diz exatamente por que Deus não aprovou da Torre de Babel. Mas a Bíblia diz que os homens queriam construir a Torre de Babel para se tornarem famosos. Eles estavam pensando apenas na sua própria fama e glória. Os homens também não consultaram a Deus antes de construir a Torre de Babel. A construção foi começada sem a aprovação de Deus. Mesmo se estavam construindo a torre para adorar a Deus, não estavam preocupados em ouvir sua voz. Contexto histórico. Os críticos dizem que estamos diante de uma história composta por volta do século VI a.C., quando o povo de Jerusalém havia sido derrotado e levado para o exílio em Babilônia. Nesse local, os judeus puderam ver as grandes cidades e construções daquela zona e também experimentar como existissem diferentes povos, que falavam línguas diversas. Puderam ver ainda quanta confusão podia existir mesmo se a língua fosse comum, provocando guerras e batalhas terríveis. Babilônia era uma potência e isso se manifestava através das construções, dos jardins suspensos, dos grandes palácios, culto da fertilidade com os seus ritos ligados à prostituição sagrada, realizados nos templos edificados sobre altas torres. Dentro dessas maravilhas se encontrou o povo de Deus. Depois da frustração da destruição do templo e de Jerusalém, essas maravilhas provavelmente tentavam o povo. É desse contexto que os autores da escola sacerdotal tomam emprestado as imagens para construir a sua história. O nome Babel, Babilônia, a grandeza das construções com suas altas torres, zigurat, que tocam o céu, porque sobre elas existem templos, onde o divino e o humano se encontram. A consequência da construção da cidade e da torre. Os homens buscavam unidade e estabilidade.
Ao invés disso correm divisão e dispersão. A humanidade quer chegar no céu, mas lá já existe Deus. Parece que ele não existe, mas é presente e age, mudando a língua de cada um e provocando a dispersão, e a cidade e torre não são completadas. A ação divina dá à humanidade uma nova oportunidade. O homem, quando se dedica, consegue fazer as coisas mas também as positivas, e Deus acredita nesse projeto. Nasce então Abraão, pai de todos os povos, e através dele todos os povos dispersos sobre a terra poderão se tornar povo de Deus, pois é Deus que une a todos. Babilônia não alcançará nunca o céu, mas no livro do Apocalipse cai, deixando espaço a Jerusalém, que no tempo do Messias, desce do céu como dom de Deus, como uma cidade que se enche de povos, de todos aqueles que terão acesso à árvore da vida e poderão entrar nela. Apocalipse 22,14. O livro dos Jubileus diz que a torre teria 5.433 cúbitos e 2 palmos, o que seria equivalente a 2.484 metros de altura, 4 vezes mais alta do que as construções mais altas do mundo hoje. O valor é realmente muito impressionante e não ganha muito prestígio científico, pois os estudiosos dizem que os antigos não teriam condições de desenvolver construções com aproximadamente 2,5 km de altura. Por outro lado, o terceiro Apocalipse de Baruque é mais realista, dizendo que a construção teria 463 cúbitos, equivalente a 212 metros. Mesmo o valor estando bem abaixo do sugerido no livro dos Jubileus, já seria uma torre mais alta que qualquer construção à época, só superada pela Torre Eiffel em 1889.